O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus caros irmãos e irmãs aqui presentes na comunidade Nossa Senhora da Visitação do Povo, e todos vocês que nos acompanham através das ondas da rádio Sintonia do Vale, FM 99.3, a rádio do povo e de maneira muito especial do povo de Deus, da Igreja Católica. Hoje é o dia da Bíblia e, portanto, nós somos chamados a fazer uma reflexão sobre a palavra de Deus e a sua importância na vida da gente. É claro que o faremos de acordo com o Evangelho, iluminados pela palavra de Deus que foi proclamada. Pois toda a Bíblia, como nós cantamos, é palavra de Deus. E toda a Bíblia tem uma mensagem que é bem conexa entre si, de forma que quando a gente escuta uma palavra de Deus, de certa forma, tem acesso à própria boca de Deus que fala para nós, a mensagem de salvação que ele proferiu para nós através dos profetas do Antigo Testamento e, sobretudo, através do seu Filho Jesus, o profeta do Pai, o enviado que fala com autoridade, porque é Filho de Deus e desceu para que nós pudéssemos compreender esta palavra através da sua pessoa, dos seus gestos, das suas atitudes e também das suas palavras. Hoje
o Evangelho nos apresenta uma cena um tanto inusitada para nós. Não existe mais este tipo de pensamento sobre esta vida e a outra vida. Jesus, naturalmente, fala às pessoas do seu tempo e procura ser entendido por aquelas pessoas. Em todo caso, o Evangelho de hoje relata muito bem a separação, a divisão, o abismo que existe também hoje, como sempre existiu, entre ricos e pobres. O trecho que nós ouvimos é tirado do Evangelho de Lucas. E o evangelista Lucas, entre os 4 evangelistas, é aquele que frisa, sublinha, coloca em realce a pobreza, melhor ainda, os pobres como destinatários primeiros do reino de Deus. Mais do que os outros. Eu creio que o Evangelho de Lucas poderia ser chamado o Evangelho do social, porque a palavra de Jesus e a obra de Jesus transformam não somente a vida espiritual da gente, mas deveriam transformar os relacionamentos. São palavras que ajudam a construir um mundo, uma sociedade nova, baseada na justiça, na solidariedade e no amor. Portanto, são palavras que não são relegadas somente ao púlpito da igreja, ao altar, ao templo, mas como são dirigidas às pessoas que o seguem, quem o segue é chamado a levar esta palavra, através de atitudes concretas, na vida de cada dia. Portanto, também na vida social, também na construção da sociedade em que nós vivemos. Uma sociedade marcada profundamente pelo abismo entre ricos e pobres. Sobretudo, uma sociedade organizada de tal forma que produz pobreza, produz miséria, não somente no nosso país, mas no mundo inteiro. Aumentam a cada ano os miseráveis no mundo inteiro. Pessoas que sofrem e morrem de fome no mundo inteiro. Então este pobre Lázaro, que está sentado no chão, na porta do rico, e que não recebe nem as migalhas que caem da mesa do rico, representa estes milhões e milhões de pessoas que no mundo inteiro estão sentados na beira das ruas, nas favelas, em todos os lugares abandonados do interior, em certas regiões da África e da Ásia e também da América Latina, nas nossas cidades, nas periferias violentas e humilhantes das nossas periferias, que gritam ao céu pela justiça, não somente de Deus, mas pela justiça dos homens, pela transformação da sociedade em que nós vivemos. Uma sociedade na qual também nós temos, de acordo com a nossa responsabilidade, uma parcela, sim, de responsabilidade em relação a tudo aquilo que acontece. O Evangelho, portanto, relata muito bem esta divisão, este abismo que separa. E o pai Abraão, ele diz, há um abismo entre nós e vós. Parece que na outra vida continua o abismo cavado aqui nesta vida. Como o Lázaro não podia passar ao banquete do rico, assim o rico na outra vida não pode passar para a bem-aventurança. E invertem-se os papéis. O pobre que sofreu
ao longo da vida aqui na terra, ele é consolado, diz o Evangelho, enquanto o rico é atormentado. O tormento, se fala de fogo, não é? Que resseca até a língua do rico. Era a maneira de pensar, não é? O lugar da ausência de Deus para os judeus daquela época. Na realidade, este rico, ele nunca experimentou a fraternidade nesta vida e não pode experimentar a fraternidade na outra. Embora Abraão o chame de filho, porém é um filho que não viveu a fraternidade. E aquilo que foi construído nesta terra, até o fim da vida, é perpetuado, é eternizado também na outra vida, porque Deus respeita a liberdade de cada um de nós. E aqui vem à tona a palavra de Deus. Este rico, ele apela para Abraão, dizendo: manda alguém avisar os meus 5 irmãos que mudem de vida, que se convertam, para que eles também não caiam neste lugar de tormento. Ele se dá conta da vida errada que teve enquanto estava vivo nesta terra. E o pai diz: eles têm Moisés e os profetas. Quando na Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, se fala Moisés e os profetas, quer dizer a Bíblia. Quer dizer toda a palavra de Deus escrita antes da vinda de Jesus. Porque Moisés foi o grande legislador, a lei. E os profetas foram os anunciadores da justiça e do amor de Deus para com o pobre que continuava a sua caminhada depois da libertação do Egito na terra prometida. Portanto, Abraão diz que eles guardem a palavra de Deus. Já tem quem orienta, já tem uma palavra que norteia a vida dos homens, que está escrita na lei e nos profetas. Aí o outro retroca e diz: não, manda Lázaro, porque se eles virem um morto que ressuscita, eles vão se converter. E a palavra do pai Abraão é uma palavra definitiva. Se eles não escutarem a lei e os profetas, não vão se converter, nem vendo o morto ressuscitar. Isso é verdade. Teve um morto que ressuscitou, que é Jesus. Mas teve gente, na época dele, que nem vendo Jesus ressuscitado, acreditou. Os fariseus, por exemplo. Os saduceus. Os sumos sacerdotes. Até queriam extraviar os fatos, comprando os guardas. E dizendo: vocês têm esta versão, que de noite, enquanto vocês dormiam, os discípulos dele vieram roubar o corpo e estão... Quer dizer, tem gente que nem diante da luz da verdade enxerga. Então não adianta dizer que o morto ressuscita. Jesus ressuscitou e tem muita gente que não acredita. Porque não acreditou na palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Nós não precisamos os mortos ressuscitarem, porque a palavra é palavra de vida, é palavra que transforma a nossa vida. Portanto, temos toda a luz necessária para podermos caminhar à luz desta palavra, desta mensagem de Deus, e sobretudo iluminados pelo exemplo, o testemunho e a vida, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que falou abertamente, claramente e revelou toda a vida de Deus para nós. Gostaríamos, enfim, de lembrar que a igreja
ela, ao longo da história, muitas vezes, através dos santos, ela se colocou ao lado dos pobres. Nem sempre a igreja instituição, nem sempre os assim chamados homens de igreja, papas, bispos, cardeais, padres, nem sempre. Mas os santos que souberam acolher e vivenciar a palavra de Deus, entenderam que sem ajudar as pessoas que passam necessidade, não há salvação. Se cava o abismo. Sábado, nós lembramos um destes santos, São Vicente de Paulo. As conferências dos vicentinos, não é? Não sei se aqui tem, mas estão presentes bem na nossa diocese. Eles visitam os pobres nas suas casas, levam consolo, palavra de Deus e também, muitas vezes, o necessário para uma vida mais digna, alimento, remédio, roupa, etc. São Vicente de Paula viveu num tempo em que, na França, havia este abismo, esta separação entre ricos e pobres, inclusive o alto clero, assim chamado, que ficava no meio dos ricos e esbanjava. E ele, uma vez que entendeu o Evangelho, disse e escreveu: os pobres são os meus senhores, eu me coloco a seu serviço. Porque Jesus, ele está presente nos pobres e nos necessitados. E a gente gostaria neste momento de fazer mais uma vez o apelo que eu fiz em outras ocasiões para a diocese toda, sobretudo em ocasião da visita da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, a cruz missionária da Jornada Mundial e do ícone de Nossa Senhora. É muito fácil, meus irmãos, muito fácil, para todos, fazer uma hora santa na igreja. É muito bonito. É muito bonito participar de uma celebração onde se canta bem, se ora, não é? A gente volta para casa, por assim dizer, assim, abastecido pela palavra de Deus e pela presença dos irmãos. E isso deve continuar, não é uma coisa ruim, não. Porém, se a gente dedicar muito tempo para a oração e a adoração, e não dedicar tempo para os pobres, seremos cobrados, e não pelo padre, nem pelo bispo, mas pelo próprio Jesus. Eu digo muitas vezes, orar, fazer hora santa e louvor, e etc. e tal, pode ser uma fuga para nós cristãos. Uma fuga dos compromissos que temos para servir aos irmãos. Jesus foi tão bom que deu para nós as provas antecipadamente do exame final. Se todos os estudantes tivessem as questões, não é, antes da prova, seria uma beleza, todo mundo passaria. Jesus nos deu. Disse: a prova será esta. Eu estava com fome e você me alimentou. Eu estava com sede e você me deu de beber. Eu estava doente e você cuidou de mim. Eu estava preso, e aqui a nossa igreja deve se converter, porque tem muitos ministros da Eucaristia, tem muitos catequistas, graças a Deus. Mas gente que visita as prisões, a pastoral carcerária, tem que buscar um por um. E são sempre muito poucos. Porque nós achamos que quem está na prisão não presta, é refúgio da sociedade. Sem lembrar que o próprio Jesus foi um preso. Durante a sua paixão, Jesus ficou preso, pelo menos uma noite. E Jesus diz: eu estava preso e vocês me visitaram. Ele não diz: vocês me libertaram. Vocês me visitaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu era estrangeiro e vocês me acolheram nas suas casas.
Então vejamos onde é que está a prova final. Jesus nunca disse, eu estava no sacrário e você veio me adorar. Nunca. Agora, é bom adorar. Ninguém pode dizer que o bispo diz que não deve, não. Mas eu digo, se você dá 1 hora de adoração, dá 1 hora para os pobres também. Porque é o mesmo Jesus. Dom Helder Câmara, o profeta dos pobres, de uma igreja voltada para eles, ele escreveu este verso. O irmão é como a hóstia, não se deve profanar. Quem profana e despreza o irmão, sobretudo o mais pobre, é como se profanasse a hóstia. E nós nunca faríamos isso, porque sabemos da presença de Jesus na hóstia santa. É esta a palavra de Deus que hoje nos é dirigida, meus irmãos e minhas irmãs, para que haja conversão da nossa vida a partir de mim. Eu, quando era padre, visitava muito mais os doentes, os pobres. Agora, devido a muitas atribuições, muitos compromissos, eu vejo que visito menos. E nestes dias este evangelho me interpelou. Jesus não vai me perguntar para mim se tinha compromisso, se tinha reuniões, quantas reuniões eu fiz, não é? Mas também a mim ele vai pedir, eu era pobre e você cuidou de mim. Não escapa ninguém, nem o Papa, não é? Deste compromisso que a gente tem para transformar a sociedade em que nós vivemos. Que a palavra de Deus, portanto, que é muito luminosa hoje para a nossa vida, nos converta, não precisa o morto ressuscitar. Nós já sabemos qual é o caminho. Então percorramos este caminho com muita fé, com muita generosidade e sem deixar de dobrar os joelhos em adoração, coisa que nos abastece e nos dá força ao longo da nossa vida. Quem não dobra o seu joelho em oração não tem força para andar, porque nós precisamos da força de Deus. Cada um de nós veja de repartir o seu tempo para servir a Jesus nos irmãos e irmãs que precisam do nosso amor e do nosso serviço. Assim seja. Amém.